Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Depende do horário que você estiver me ouvindo. Tudo bem com você, meu irmão, minha irmã? Eu espero sinceramente que você esteja bem, que as bênçãos do nosso Deus estejam sobre a sua casa, sobre o seu trabalho, sobre a sua vida. Amém, irmãos? Irmãos, a mensagem de hoje será do pastor David Wilkerson, que se intitula Nem todo sofrimento é uma prova. Nós veremos aqui a diferença entre ser provado e treinado. Deus não se deleita, irmão, com as provações de seus filhos. A Bíblia diz que Cristo é compassivo conosco em todas as nossas provas, sendo tocados pelos sentimentos de nossas enfermidades. Em Apocalipse 2, versículo 9, ele diz à igreja: conheço a tua tribulação e a sua pobreza. Ele está dizendo essencialmente: sei o que você está atravessando. Você não entende, pode não entender, mas eu sei de tudo. Irmãos, é essencial que compreendamos essa verdade, porque o Senhor efetivamente testa e prova o seu povo. As Escrituras dizem: tu, ó Deus, nos provastes, tu nos afinaste como se afina a prata. Salmo 66, versículo 10. Vossa fé é provada pelo fogo. 1 Pedro 1,7. O Senhor prova o justo. Salmos 11,5. De fato, irmãos, todos aqueles que seguem a Jesus enfrentarão aflições. O salmista escreve: muitas são as aflições dos justos. Salmo 34, versículo 19. Paulo revela ter muita tribulação e angústia no coração, com muitas lágrimas. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 4. Em Hebreus, ele descreve os santos que são desamparados, afligidos e maltratados, suportando grande combate de aflição. Hebreus 11, 37. 10, 32. O fato, irmãos, é que a Bíblia fala muito sobre o sofrimento, tribulação e problemas na vida dos crentes. De acordo com o salmista, ele diz: a minha alma está cheia de angústia e a minha vida se aproxima da sepultura. Salmo 88, versículo 3. Igualmente, Davi diz suportar muitos males e angústias. E se nós verificarmos, irmãos, nós não veremos nenhum único seguidor de Jesus que não tenha suportado todas estas coisas mencionadas nas Escrituras: provações, tribulações, problemas, aflições e angústias. Sei que posso dizer com Davi: tenho suportado muita dor, grandes problemas e provações. E sei que muitos outros que estão lendo esta mensagem, assim como você, também pode dizer: esse é o resumo da minha vida neste momento. Estou enfrentando provas e aflições angustiantes. Por esta razão, meu irmão, todo cristão deve saber e aceitar que Deus tem um propósito em todo o nosso sofrimento. Nenhuma prova entra em nossas vidas sem a permissão de Deus. Em um dos propósitos de Deus por trás de nossa provação é produzir em nós uma fé inabalável. Pedro escreve: para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa que o ouro, que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória nas revelações de Jesus Cristo. 1 Pedro 1,7. Pedro chama estas experiências de prova de fogo. Paulo testifica ser afligido com provações já na fase do término da sua carreira, havendo vencido a prova da fé. Ele escreve: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Naturalmente, Paulo sabia que ainda tinha muito por fazer. Havia grandes provas e sofrimentos pela frente. Porém, ele podia honestamente dizer: eu posso não ter compreendido Cristo como queria e nem ter sido aperfeiçoado, mas quando se trata de fé e confiando em Deus em meio a toda provação, sei que tenho crido e estou convencido de que Ele me livrará. Quando o inimigo vem como inundação, sei que o Senhor levantará uma bandeira contra ele. Eu tenho aprendido tudo isso na fornalha da aflição. Irmãos, compartilhe esse testemunho com Paulo. Pela graça de Deus, o Espírito Santo tem me permitido atravessar inúmeras provas em anos recentes, sendo a mais difícil o falecimento de nossa neta de 12 anos, Tiffany.
O Senhor deu força e fé em meio àquela dolorosa provação e saí da mesma dizendo: sei em quem eu tenho crido e sei que Ele tem um plano. Deus não permitiria esse tipo de dor profunda sobre mim e minha família sem um propósito por trás de tudo isso. Ó Senhor, entrego-te isto pela minha fé. Irmãos, pense em sua própria provação ou sofrimento presente. Tem tido dúvida, temor ou raiva ao suportá-lo? Tem acusado Deus de pôr muita carga sobre você, de colocar-lhe à prova desnecessariamente? Estás a ponto de se dar por vencido pensando: tenho sido fiel ao orar, ao ler a Bíblia, ir à igreja, porém nada está funcionando? Ou ainda pode olhar para o céu e dizer: eu sei que o Senhor é bom, eu vou confiar nele em meio a isto, não viverei em dúvida, ele vai me tirar dessa para a sua glória. Se isso descreve, então sua fé suportou o fogo. Porém, se não, tenho que lhe perguntar: quantas provas e aflições mais você vai suportar antes de dizer: minha fé prevaleceu? Uma prova nem sempre é o propósito de Deus por trás do nosso sofrimento. A verdade é que nem tudo que sofremos é prova de fé. Frequentemente, o Senhor está atrás de algo mais quando estamos na fornalha da aflição. De fato, quanto mais próximo você caminha com Cristo e quanto mais profundas são as provas, mais Deus está agindo em você para promover algo diferente de fé. Porém, não interprete mal. Sempre que a nossa fé vacila, provas de fé virão. Nunca estaremos completamente acima desses testes, mas eis outro propósito de Deus neles. O Pai está preparando uma noiva para o seu filho. Ele quer mais de nós em nossas provações do que uma fé maior. Esta noiva será provada grandemente, e seu amor pelo noivo passará pelo fogo. Sua confiança nele será refinada através do fogo, dilúvios e aflições. No entanto, estas dores não são para testar o amor da noiva e a sua devoção. Ao contrário, são para refinar um amor que já está totalmente comprometido. Eu explico. Acredito que muitos dos que estão lendo esta mensagem estejam totalmente comprometidos com Cristo. Jesus é o grande amor das suas vidas e a fé nele está prosperando. Certamente, ainda há momentos quando essa confiança é testada. Entretanto, Deus está procurando outra coisa em você, algo mais. A preparação que o Senhor faz da noiva requer que Ele realize uma obra sobrenatural em você. Esta noiva, a eleita amada de Jesus, deve ser consumida pelo desejo ardente de estar com seu noivo. Deve ficar livre de todas as outras atrações. Deve ficar obcecada pelo desejo de estar sempre em sua presença corporal. Paulo se refere a este desejo ardente quando escreve sobre o seu próprio desejo de deixar o corpo e habitar com o Senhor. 2 Coríntios 5:8. Para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Filipenses 1:21. Isso não era fixação mórbida por morte da parte de Paulo. O apóstolo claramente vivia uma vida plena e útil, mas disse: algo em mim anseia estar com o Senhor, onde Ele está. Anseio estar com Ele face a face. Para fazer tal reivindicação, Paulo teria que estar completamente acostumado e afastado deste mundo e as suas atrações. Neste momento, Deus está preparando um novo mundo, um novo céu e uma nova terra para o seu povo. E essa nova criação englobará uma nova Jerusalém, incluindo um lar para sua noiva, a noiva de Cristo. Isaías viu este novo mundo que Deus estava criando, e o panorama deve tê-lo deixado sem ação. Deus diz através deste profeta: pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio, porque eis que crio para Jerusalém alegria e para o seu povo regozijo. Isaías 65, versículo 17 e 18. Deus está dando aqui, irmãos, uma poderosa declaração à noiva de Cristo. Na realidade, Ele está dizendo: no meio da provação que você vive nesse instante,
Fixe esta verdade em tua mente. O mundo presente não é o teu lar. Tudo que você vê passará, a terra, a lua, o sol e as estrelas. Eu estou criando um novo mundo, onde não há incêndios, inundações, demônios, sofrimentos, nem aflições. Percebe a mensagem, irmãos? Suas lutas, as nossas lutas vão acabar e os problemas passarão. Por quê? Se nós estivermos com os nossos olhos fixados em Cristo e pormos o nosso afeto em passar a eternidade com Ele no novo mundo, tudo será mais fácil. De acordo com Jesus, o mundo no qual lutamos agora com toda dor e tristeza não será lembrado quando esse dia chegar. Glória a Deus! E Ele nem entrará em nossas mentes. Esse mundo, essas lembranças de angústia, não terá lugar na nossa mente. Louvado seja o nome do Senhor. Amado, isto me diz que o sofrimento que muitos estão suportando agora não é prova, é treinamento, é ensino. Estamos sendo preparados para um mundo onde não haverá mais dor. Este mundo vai ser povoado com novos corpos. Paulo nos diz que o corpo que baixa a sepultura não é o mesmo que sairá dela. Teremos um novo corpo, um corpo com o DNA do próprio Senhor Jesus Cristo. Maravilhoso seja o nosso Deus. Abraão, irmãos, é um exemplo de alguém focado no mundo por vir. A Bíblia diz de Abraão: pela fé habitou como estrangeiro em terra alheia, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice construtor é Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 9 e 10. Irmãos, Abraão passou por uma grande prova de fé quando, em obediência a Deus, ofereceu seu filho Isaque como sacrifício. No entanto, mais que sua pré-provada, Abraão tinha perdido o interesse por esta terra, um fato comprovado quando ofereceu seu filho. Ele tinha fé que havia um propósito maior no que ele podia ver. Eis um homem que verdadeiramente estava no mundo, mas não fazia parte do mundo, vendo sua cidadania em outro lugar que não era o mundo. Aleluias, glória a Deus. Agora considere, irmãos, o que Hebreus diz sobre Cristo. Ele sofreu fora da porta. Jesus sofreu como estrangeiro, sempre fora da religião formal, fora da sociedade aceita. No entanto, Cristo também estava fora, no sentido de não ter lugar aqui na terra, nem sequer para reclinar a sua cabeça. Em tudo que Jesus fez, sempre olhou para o céu. Como nosso Salvador e como nosso antepassado Abraão, não temos aqui uma cidade permanente, somos estrangeiros, porque buscamos a cidade que há de vir. Vivemos e trabalhamos nessa terra, porém somos estrangeiros aqui. Nossa verdadeira pátria está na Nova Jerusalém. Portanto, urge, saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério, enquanto não estivermos também fora do arraial, fora das cobiças e materialismo deste mundo, não estaremos onde o nosso noivo está. Vivo, irmãos, numa casa boa e dirijo um bom carro. Porém, continuamente vigio para que as coisas materiais não tomem as rédeas do meu coração. O fato é que você pode ter uma fé poderosa e, todavia, não desejar ardentemente estar com Cristo. Ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar os montes, se eu não tiver amor, nada serei. Tristemente, irmãos, quando olhamos ao redor, vemos multidões de crentes que têm fé vencedora, porém não têm o desejo ardente, veemente em seu coração de estar com Cristo. Ao invés disso, têm os olhos fixados nas coisas deste mundo, em como obtê-las. Acho que tais pessoas não querem ouvir a respeito de como fixar no céu ou afastar-se deste mundo. Para elas, tal mensagem significa uma interrupção da boa vida que acreditam desfrutar aqui na terra. Graças a Deus que Ele tem uma maneira maravilhosa de nos empurrar para fora da porta. Ele nos diz, em essência, se vou te entregar o meu filho em matrimônio, não pode haver outra atração em tua vida que Ele. Quer estar seguro que não estás cobiçando algo ou alguém que não seja Cristo. O teu sonho mais excitante, o que atrai mais fundo do teu coração,
tem que ser o desejo de estar com Cristo. Irmãos amados, isto explica muitos dos profundos sofrimentos de retos santos que andam em fé. Pense, como Deus tirou os seus filhos Israel do Egito, ele tinha que colocá-los numa fornalha do sofrimento para levá-los a ponto de gritarem: basta, não quero mais ficar aqui nesse sofrimento. Então, quando chegou o momento, Deus disse: vão. Estavam preparados para desarraigar-se e moverem-se para a terra prometida. Que Deus ajude a nos desengajarmos, irmãos, do espírito materialista destes tempos e a transferir todo o nosso afeto à Nova Jerusalém. Isaías profetizou que o mundo que Deus estava criando é um lugar de louvor onde os habitantes se regozijam. Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio, porque eis que crio para Jerusalém alegria e para o seu regozijo. Isaías 65:18. A palavra hebraica para crio neste versículo significa trago à existência. Irmãos, vê o que está dizendo o profeta Isaías? Deus está criando não só um novo mundo, mas também um povo especial. Está trazendo à existência uma noiva que não apenas foi apartada deste mundo, mas aprendeu a regozijar-se em meio ao sofrimento. Oh, louvado seja o nosso Deus! O fato é que os nossos sofrimentos presentes constituem-se numa escola de adoração e todas as maneiras pelas quais estamos aprendendo a louvar a Jesus, especialmente em nossos sofrimentos, são treinamentos para aquele glorioso dia. Glória a Deus! O que quer dizer isto para os cristãos que vivem com medo e preocupações constantes? Esses que vivem como se Deus estivesse morto. Como podem eles repentinamente saber como, por meio do louvor, enfrentar a provação? Irmãos, é muito importante como devemos reagir em nossa tribulação presente. Quando Israel esteve em sua hora de grande sofrimento, perdeu a esperança. Decidiram que não podia mais aguentar a provação. Então simplesmente sentaram-se no pó. Cá estava o povo de Deus, com promessas sólidas como a rocha. No entanto, estavam sentados com uma corrente ao redor do pescoço, chorando. Igualmente hoje, alguns cristãos desistiram até este ponto. Eles não abandonaram a fé, porém deixaram de seguir Jesus de todo o coração porque estão pensando: não aguento viver sob tanta pressão. Parece que quanto mais me aproximo de Cristo, mais sofro. Perguntam-se como Paulo podia dizer: me regozijo nos meus sofrimentos. Colossenses 1, 23 e 24. Irmãos, eis aqui exatamente porque Paulo podia fazer tal afirmação. Ele havia sido arrebatado ao céu e viu a glória que nos aguarda. Devido ao que ele viu, Paulo pôde abraçar suas lutas e aflições nesta vida, aprendendo a louvar a Deus em cada experiência difícil. Irmãos, estamos aprendendo a ver as coisas de Deus para abraçar a nossa dor, dando glória a Deus? Paulo estava determinado a aprender a ter alegria de coração, não importando a situação, e começou a praticar o louvor em preparação para o mundo que havia de vir. Um mundo que ele ainda não conhecia pessoalmente, mas tinha visto através da fé em Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados, porque para mim tenho por certo que o sofrimento do tempo presente não podem ser comparados com a glória a que será revelada em nós. Romanos capítulo 8, 17 e 18. À luz da glória que espera Paulo, o que é a prova em comparação a ela? Pergunta, irmão. À luz da tua prova, a luz da tua glória, a luz da tua glória, a que você está esperando, é maior que a prova que você está passando ou não? Irmão, Paulo igualmente, ele queria o quê? Desviar os seus olhos do sofrimento presente, e ele conseguiu isso fixando no mundo que viria, e isso mudou tudo. Um minuto dentro de nossa habitação, diz Paulo, e não nos recordaremos
do que vemos antes. Ou seja, 1 minuto olhando para as coisas de Deus, olhando para as promessas de um novo céu e uma nova terra, todo o sofrimento se dissipará. A ideia de Paulo era começar a louvar a Deus agora, regozijando-nos pelo gozo que nos espera. Glorificado seja o nome do Senhor. Portanto, ofereçamos sempre por ele, Jesus, a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos nossos lábios que confessam o seu nome. Hebreus capítulo 13, versículo 15. Aos escolhidos Deus diz: eis que te purificarei, mas não como a prata. Provei-te na fornalha da aflição. Isaías 48, 10. Irmãos, o povo a quem Isaías ofereceu a sua visão de um mundo novo acabara de suportar a ira de um inimigo furioso. Agora estavam enrolados na tribulação, atados pelo temor e pelo cansaço. Pensavam que Deus os havia abandonado e tinham medo do futuro que os aguardava. Assim que a palavra de Deus enviou para eles, qual foi a palavra de Deus que ele enviou para eles? A mesma palavra que concede ao seu povo hoje, para mim e para você. Despertem-se, vocês não estão arruinados como pensam. O Senhor é a sua força e Ele ainda está com vocês. Então, levantem-se do pó, do desalento e assentem-se nos lugares celestiais que lhe prometi a você. Vocês não perdem a sua retidão, portanto, vistam com as suas roupagens, sacudam-se, falem consigo mesmo, deem-se um sermão, porque Deus é digno, e digam à carne e ao diabo: sou mais que vencedor por meio daquele que me salvou. Isaías capítulo 52, versículo 1 ao 3. Irmão, devemos considerar o poderoso exemplo dos 3 jovens hebreus a qual o rei Nabucodonosor atirou dentro da fornalha de fogo. Estes homens não estavam sendo provados por sua fé. Na verdade, foi a sua fé que os colocou naquela posição. O Senhor claramente estava atrás de outra coisa. Pense nisso. Os pagãos babilônios não foram influenciados pelas ações deles ou pelas pregações deles. Não. Eles não ficaram impressionados por a sua sabedoria ou conhecimento, nem por suas vidas santas. Não. Eles ficaram impactados. Os babilônios ficaram impactados quando eles foram provados. Veio quando o povo olhou para dentro da fornalha e viu Sadraque, Mesaque e Abednego regozijando-se e louvando a Deus na sua hora mais difícil. E foi nesse momento que Jesus apareceu naquela fornalha. E creio que as suas primeiras palavras aos jovens hebreus foram: irmãos, levantem-se agora, pois suas amarras foram afrouxadas. Deixem que este governo pagão e sua gente ímpia vejam o vosso regozijo e o vosso louvor a Deus na sua hora de aflição, na sua hora de maior dor. Glorificado seja o nome do nosso Deus por isso, irmãos. Os rapazes fizeram justamente isso. E as escrituras dizem que Nabucodonosor ficou espantado com aquilo que viu. Ele levantou-se apressadamente clamando: o que se passa aqui? Lançamos 3 homens dentro do fogo, porém eu vejo 4 e não estão mais atados. Vejam, eles estão cantando e louvando ao 4º homem. Glorificado seja o nome do Senhor, irmãos. É esse o impacto que os nossos louvores trazem durante as nossas lutas. Então, como você tem reagido nas horas da aflição? Você está bebendo da taça do tremor? Sentindo-se fraco? Sem poder para resistir ao inimigo? É hora de sacudir as amarras pesadas e levantar as mãos santas em louvor ao seu Redentor, porque Ele vive. Você está livre, não importa qual seja a prova. Então se alegre e se regozije, sabendo que o 4º homem está na fornalha com você. Cristo se revelará em meio do seu sofrimento e o fogo queimará todas as amarras da sua vida e você será desatado dessa dor. Creia, muito provavelmente você não está sendo provado, mas você está sendo treinado. Amém.